Olá, seja bem-vindo ao canal Made Most Plus, eu sou aqui no alojamento O Malaman e na nossa aula de Fisiologia de hoje falaremos da regulação renal do potássio. Como conteúdo da nossa apresentação, falaremos da distribuição do potássio nos líquidos corporais e dos fatores que influenciam esta distribuição. Falaremos da excreção do potássio e do efeito da aldosterona nesta excreção e, por fim, abordaremos sobre as alterações na concentração do potássio no líquido extracelular, concretamente da hiper e hipocalemia. O potássio é um elemento químico do primeiro grupo A dos metais alcalinos e é essencial para o ser humano, sendo encontrado em muitas frutas e vegetais, principalmente na banana, que é uma das fontes mais conhecidas. E já deve ter ouvido por aí que é recomendado o consumo da banana para evitar a fadiga muscular ou as famosas cãibras. Isso porque muitas funções celulares são sensíveis às alterações do potássio e uma dessas funções é a regulação da contração muscular. Porém, o potássio ainda participa na geração de impulsos nervosos, na síntese de proteínas e ácidos nucleicos, assim como na regulação hidroeletrolítica e no equilíbrio ácido-base. Vejamos agora como é regulada a distribuição de potássio a nível dos líquidos corporais. A concentração do potássio total a nível do corpo é de 4.000 miliequivalentes, sendo que a concentração que é regulada é a concentração a nível do líquido extracelular, que gira em torno de 4,2 miliequivalentes por litro, com raras elevações ou quedas em mais ou menos 0,3 miliequivalentes por litro. Cerca de 98% do potássio encontra-se dentro das células e apenas 2% é que estão no líquido extracelular. E é esta concentração que é regulada. No adulto com 70 kg tem cerca de 28 litros no líquido intracelular e 14 litros no líquido extracelular. E quanto à concentração do potássio, apresenta cerca de 3.920 miliequivalentes no líquido intracelular e com uma concentração de potássio no líquido extracelular de cerca de 59 miliequivalentes. Essa diferença de concentração entre o líquido intracelular e o líquido extracelular é mantida graças à atividade da bomba sódio-potássio ATPase, que move continuamente 3 íons sódio para o líquido extracelular e 2 íons potássio para o líquido intracelular. A ingestão do potássio varia entre 50 a 200 miliequivalentes por dia. E a falha na remoção do potássio ingerido do líquido extracelular poderia gerar hipercalemia, do mesmo modo que pequena perda de potássio poderia levar a grave hipocalemia. Isso em situações em que não há uma resposta compensatória. Daí que é necessário manter um equilíbrio entre a ingestão e a excreção do potássio. E esta eliminação é dada em grande parte pelos rins através da excreção da urina, pois as fezes só excretam 5 a 10% do potássio ingerido. Como vimos, grande parte do potássio encontra-se no líquido intracelular e as células musculares servem como grande reservatório do potássio, seguido das hemácias e das células hepáticas. Deste modo, a grande quantidade de potássio intracelular pode servir como local de extravasamento do potássio em excesso para o líquido extracelular, gerando assim a hipercalemia, ou como fonte de potássio em situações de hipocalemia. Assim, a redistribuição do potássio entre o líquido intracelular e o líquido extracelular representa a primeira linha de defesa contra as alterações na concentração do potássio no líquido extracelular. Dada a sua participação em muitas funções celulares, o potássio é estritamente regulada, visto que em uma das funções ele determina a carga transmembrana, o que quer dizer que pequenas alterações do potássio irão alterar a diferença de concentração do potássio no líquido intracelular e no líquido extracelular, e assim alterar o potencial de membrana. E esta alteração no potencial de membrana irá causar alterações nas funções do músculo cardíaco, músculo liso e músculo esquelético, levando a situações como fraqueza muscular, arritmias cardíacas e até mesmo paralisia dos músculos respiratórios. Vários são os fatores que garantem a redistribuição do potássio entre o líquido intracelular e o líquido extracelular. Passamos agora a ver os fatores que movimentam
o potássio para dentro das células, ou seja, para o líquido intracelular, podendo gerar situações de hipopotassemia ou hipocalemia. O primeiro fator que influencia o movimento do potássio para dentro das células é a insulina. Os efeitos da insulina sobre o potássio são mediados pela ligação entre a insulina e o seu receptor GLUT4 a nível da superfície celular. Essa interação insulina-receptor irá desencadear algumas funções, como o fato do aumento da atividade da bomba sódio-potássio ATPase, movimentando assim para o interior da célula 2 potássio e retirando continuamente 3 sódio para o exterior da célula. E a interação insulina-receptor também ativa o contratransportador sódio-hidrogênio, o que resulta na entrada de grandes quantidades de íon sódio no interior da célula, e esta grande concentração de sódio no interior da célula estimula a bomba de sódio-potássio ATPase, aumentando assim novamente a quantidade de potássio no interior da célula. Essa situação é muito verificada em situações de hiperglicemia, onde ocorre a liberação de insulina pelo pâncreas. A insulina liberada pelo pâncreas promove a transferência do potássio para muitos tecidos, sobretudo para o fígado e para o músculo esquelético. E como vimos anteriormente, o músculo esquelético e as células hepáticas são reservatórios do potássio. O outro fator que influencia é a aldosterona. Como nós vimos nas aulas anteriores, a aldosterona, após ser secretada, ela atua a nível das células principais do túbulo distal final e dos túbulos coletores corticais, aumentando a atividade da bomba sódio-potássio a nível da membrana basolateral. O fator a seguir é a estimulação beta-adrenérgica. Os estímulos aos receptores beta-2 adrenérgicos estimulam o movimento do potássio para dentro das células, provavelmente pela via da bomba sódio-potássio ATPase, podendo causar situações de hipocalemia. Esse mecanismo pode envolver dois efeitos, um efeito direto e um efeito indireto. O efeito direto resulta da ligação da epinefrina e seu receptor, o que aumenta a atividade da adenilciclase, aumentando o AMP cíclico. E isso resulta na fosforilação e ativação da bomba sódio-potássio ATPase. As catecolaminas também podem atuar de modo indireto, estimulando a glicogenólise, o que leva a situações de hiperglicemia, e a hiperglicemia irá levar à liberação de insulina, e a interação insulina-receptor promove o movimento de potássio para o interior da célula, por todos estes mecanismos que já foram aqui referenciados. Por fim, temos o movimento do potássio para o interior da célula em situações de alcalose, onde, a nível da membrana luminal das células intercaladas tipo A, ocorre a ativação da bomba hidrogênio-potássio ATPase, ocorrendo assim a reabsorção de potássio e a secreção de hidrogênio. E também a alcalose aumenta a atividade da bomba sódio e potássio ATPase. E mais uma vez percebemos que a bomba sódio-potássio ATPase é quem mantém a diferença de concentração entre o líquido intracelular e o líquido extracelular. Já o deslocamento do potássio para o líquido extracelular, ou seja, para fora das células, pode causar uma hiperpotassemia ou hipercalemia. E isso ocorre em situações de deficiência de insulina, deficiência de aldosterona e do bloqueio dos receptores beta-2 adrenérgico, o que diminui a atividade da bomba sódio-potássio, diminuindo assim a captação do potássio pelas células, aumentando a concentração de potássio no líquido extracelular. Também o deslocamento do potássio para o líquido extracelular pode ocorrer em situações de acidose, onde ocorre a ativação da bomba hidrogênio ATPase das células intercaladas tipo B a nível da membrana basolateral, ocorrendo a secreção de potássio. Também a acidose reduz a atividade da bomba sódio-potássio ATPase. E como vimos, grande concentração de potássio encontra-se dentro das células. Assim, situações de lise celular, como ocorre na hemólise, e em situações de exercício extenuante, ocorre liberação do potássio intracelular e este se acumula a nível do líquido extracelular, levando a situações de hipercalemia. Também o aumento da osmolaridade do líquido extracelular faz com que haja uma redistribuição do potássio das células
para o líquido extracelular. Como já mencionado anteriormente, a redistribuição do potássio entre os compartimentos intracelular e extracelular representam a primeira linha de defesa contra alterações no líquido extracelular. Por isso que no aumento da osmolaridade ocorre esta redistribuição, levando assim a situações de hipercalemia. Vejamos agora a excreção renal do potássio. E como a maioria das substâncias, a excreção depende dos três processos: da filtração, da reabsorção e da secreção. A filtração do potássio é de cerca de 756 mil equivalentes por dia, que é dado pela multiplicação do filtrado diário, que é de 180 litros, multiplicado pela concentração plasmática do potássio, que é de 4,2 mil equivalentes por litro. Em indivíduos saudáveis, a excreção renal do potássio é de 12%. E essa excreção pode ser determinada por um cálculo simples. Se tivermos em conta que os 756 mil equivalentes por dia corresponde ao nosso 100% e cerca de 96% desse filtrado é reabsorvido a nível do túbulo proximal, da alça de L e do ducto coletor medular. Porém, no túbulo distal e no túbulo coletor cortical não ocorre reabsorção do potássio. Assim, 4% do filtrado continua a nível dos túbulos renais. E para chegar à percentagem de 12%, ocorre uma secreção adicional de potássio a nível das células principais do túbulo distal final e do túbulo coletor cortical, que é de 8%, sendo assim adicionado aos 4% do filtrado que não foram reabsorvidos, perfazendo assim 12% da excreção diária do potássio. Como vimos, a nível dos túbulos distais e coletores corticais não ocorre reabsorção do potássio, mas sim ocorre a secreção do potássio. E esta secreção aumenta em situações de hiperpotassemia e diminui em situações de hipopotassemia. As variações diárias na excreção de potássio são causadas principalmente por alterações na secreção do potássio a nível das células principais dos túbulos distais e túbulos coletores. A nível dessas células, o mecanismo de secreção é tão potente que em alguns casos a excreção supera o filtrado em casos de dieta rica em potássio, ou pode diminuir a excreção em casos de ingestão baixa de potássio. Esta secreção de potássio ocorre em duas etapas. Essas etapas iniciam com a captação de potássio do interstício para a célula pela bomba sódio-potássio ATPase a nível da membrana basolateral. E esse potássio movimentado para o interior da célula passa para a segunda etapa, que é a difusão passiva a nível da membrana luminal, através do canal grande de potássio e do canal do potássio da medula externa do rim. O aumento da concentração de potássio a nível do líquido extracelular estimula a sua secreção. Isso porque o potássio no líquido extracelular estimula a bomba sódio-potássio ATPase, aumenta a diferença de concentração entre o interstício e a célula e, por fim, estimula a síntese de aldosterona. Como vimos, vários fatores regulam a secreção de potássio a nível das células principais dos túbulos distais finais e túbulos coletores. Porém, os fatores mais importantes que estimulam a secreção de potássio pelas células principais incluem a elevada concentração de potássio no líquido extracelular, altos níveis de aldosterona e aumento do fluxo tubular. E como vimos no slide anterior, o aumento da concentração de potássio no líquido extracelular aumenta a diferença de concentração entre o interstício e a célula, o que também aumenta a atividade da bomba sódio-potássio ATPase, movimentando o potássio para o interior da célula e posteriormente a sua difusão passiva a nível da membrana luminal, assim como o aumento da concentração de potássio aumenta a produção de aldosterona pela glândula suprarrenal. E altos níveis de aldosterona aumentam a reabsorção de sódio, enquanto aumentam a secreção de potássio. E a aldosterona também aumenta a permeabilidade da membrana luminal através da síntese de canais de potássio. Já o aumento do fluxo tubular, como ocorre em situações de hipervolemia e em situações de uso de diuréticos, faz com que, ao passar a nível das células principais, este fluxo aumentado arraste consigo o potássio a nível do túbulo, aumentando assim a diferença entre a célula e o lumen tubular, ou seja, haverá mais potássio dentro da célula e menos potássio no lumen tubular, fazendo com que aumente a atividade dos canais grandes de potássio e assim aumente a difusão
difusão passiva de potássio do interior da célula para o lúmen tubular, aumentando assim a sua secreção. Em situações de acidose crônica, em que ocorre uma redução na reabsorção de cloreto de sódio e de água, aumenta o fluxo tubular e ocorrem todos os fatores já mencionados. E a diminuição na secreção de potássio ocorre em situações de acidose aguda, em que diminui a atividade da bomba sódio-potássio ATPase a nível da membrana basolateral. Como vimos, existe uma forte relação entre a aldosterona e o potássio. Embora a aldosterona promova a reabsorção de sódio, o grande estímulo para sua secreção é o aumento na concentração extracelular de íons potássio. E esta secreção de aldosterona, por feedback negativo, irá levar à diminuição da concentração de potássio. Podemos ver aqui nessa imagem quais são os efeitos da aldosterona sobre a concentração de potássio. É que aumentos na concentração de potássio irão fazer com que haja um aumento da excreção urinária do potássio. Isso graças ao efeito da aldosterona. E o aumento da concentração de aldosterona aumenta a excreção urinária do potássio. O mesmo está traduzido nessa imagem, em que aumentos da concentração sérica de potássio aumentam a concentração plasmática de aldosterona. Desta feita, a aldosterona faz parte do potente sistema de feedback para poder regular a excreção de potássio, onde aumentos na ingestão de potássio irão aumentar a concentração plasmática de potássio, fazendo com que haja aumento na secreção da aldosterona. E essa aldosterona atua a nível dos túbulos coletores corticais e nos túbulos distais, aumentando a secreção de potássio, o que aumenta a excreção urinária de potássio. A importância da aldosterona pode ser verificada neste gráfico aqui, onde em situações normais de excreção de potássio, aumentos na ingestão de potássio têm pouco efeito no aumento da concentração plasmática de potássio. Isso porque a aldosterona irá promover a excreção urinária de potássio, fazendo com que haja pequena variação no nível plasmático de potássio, de apenas 0,1 miliequivalentes por litro. Já em situações de bloqueio do sistema de aldosterona, em que não ocorre a secreção de aldosterona, o aumento da ingestão do potássio aumenta grandemente a concentração plasmática de potássio, mostrando assim a potência da aldosterona na excreção do excesso de potássio. Vejamos agora as alterações da concentração de potássio no líquido extracelular, da hipopotassemia e da hiperpotassemia. Lembrando sempre que o potássio está em grandes concentrações dentro das células e em pequenas concentrações fora das células. Assim, na hipopotassemia irá aumentar a diferença de concentração do potássio entre o líquido intracelular e o líquido extracelular. Isso fará com que haja o deslocamento do potássio do interior da célula para o líquido extracelular, de forma a manter a diferença ideal. E essa saída de potássio dentro da célula irá causar uma hiperpolarização, aumentando assim o limiar de excitação das células. E esse aumento da hiperpolarização irá causar uma fraqueza muscular, uma paralisia flácida dos músculos, incluindo até os músculos respiratórios, dificultando assim a respiração. E a nível do eletrocardiograma, ocorre o achatamento da onda T, o aparecimento da onda U e a depressão do segmento ST. Já na hiperpotassemia, onde aumenta a concentração de potássio no líquido extracelular, irá diminuir a diferença de concentração entre o líquido intracelular e o líquido extracelular. E isso inicialmente irá causar a despolarização da membrana por aumentar a sua excitabilidade, pois ocorre uma redução do limiar de excitação. Mais tarde, ocorre incapacidade da repolarização, pois pela dificuldade do movimento do potássio do interior da célula para fora da célula, irá fazer com que mais potássio fique dentro da célula, tornando assim o interior da célula mais positivo, fazendo com que haja uma redução da excitabilidade, que irá promover a fibrilação ventricular, levando a uma assistolia, paralisia flácida, incluindo dos músculos respiratórios, situações como parestesia e fraqueza neuromuscular. E a nível do eletrocardiograma, teremos uma onda T apiculada, diminuição da amplitude da onda P e um prolongamento do intervalo PR e alargamento do complexo
QRS. Chegado até aqui, como vimos, o potássio está em grandes concentrações dentro da célula e em pequenas concentrações fora da célula. E essa diferença de concentração é mantida pela bomba sódio-potássio ATPase. Vários fatores influenciam na concentração de potássio a nível do líquido extracelular, como a insulina, a aldosterona, o estímulo beta-adrenérgico e o potencial hidrogeniônico, tanto a acidose como a alcalose. A aldosterona é um potente mecanismo de feedback para a excreção renal do potássio. E em situações de hipopotassemia ocorre uma hiperpolarização, pois ocorre um aumento do gradiente de concentração entre o líquido intracelular e o líquido extracelular. Já na hiperpotassemia ocorre diminuição deste gradiente de concentração, levando a um aumento da excitabilidade da membrana celular. Para essa aula de hoje, usei o Tratado de Fisiologia Médica Guyton Hall, 13ª edição, capítulo 30. Eu sou aqui em alojamento, o Malaman. Muito obrigado e nos vemos na próxima aula.